Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio do quadro Fuzencast. E nós vamos falar sobre as melhores formas de você lucrar com o Fuzen. Gente, nós resolvemos fazer esse tema de melhores formas de você lucrar com o Fuzen para você ter a certeza que você pode ganhar dinheiro com esse trabalho, hein? Porque às vezes você fica na dúvida, mas será que dá dinheiro? Então nós vamos falar para você sobre as melhores formas de você lucrar com essa técnica do Fuzen. E começando já, nós vamos falar sobre as peças de alto valor, né, Evandro? Uhum. E o que são peças de alto valor? Pode falar. Gente, peças de alto valor são aquelas peças exclusivas para mercados diferenciados. Não é uma peça que você vai encontrar ali no mercadinho da esquina, né? São peças, como o próprio nome diz, de alto valor, peças exclusivas que você vai encontrar em determinada loja. Por exemplo, peças de decoração, né? Então, assim, a peça, quando eu falo peças de decoração, gente, não é uma peça que você vai, por exemplo, eu vou em qualquer loja encontrar, por exemplo, sabe aquelas peças, aqueles jarros de flor, por exemplo, aquelas flores artificiais que eu vou em qualquer lugar, acho. Não é isso, gente. Tô falando de alto padrão, de coisas assim que você tem um custo elevado, né? Um valor mais alto para decorar peças aí, a casa das pessoas que investem nesse determinado tipo de peça. E qual que é um exemplo? Fala aí um exemplo de peça. No caso, a gente já fez várias peças desse tipo assim, no caso, peças exclusivas, onde a gente vendeu essas peças por um custo um pouquinho maior do que outras peças semelhantes do mercado. Você lembra de algum exemplo? Um pouquinho maior não, gente, maior, tá? Porque assim, eu quero que vocês tenham em mente isso, alto valor. Não é uma peça que você vai pagar R$100 ou R$200. É uma peça, a gente tá falando de peças que a pessoa vai pagar de R$600 para cima, R$7.000. A gente teve uma cortina que a gente vendeu por esse valor de R$7.000. Então assim, eu quero frisar bem para vocês entenderem. Às vezes você pode pensar, mas eu não compraria uma peça, não pagaria R$600, R$7.000 numa peça. Você não, gente, mas a gente tá falando de pessoas, de público, de pessoas que pagam isso e muito mais por uma peça de decoração. Um exemplo que a gente pode dar é aquela cortina que a gente fez, que ela tinha aquele desenho Africano, samambaia. Como que chamava? Abá? Não era obá não. Enfim, era a samambaia, uma cortina que tinha um desenho da samambaia africana, uma cortina toda em vidro. Ela foi feita com várias pecinhas e é uma cortina. Esse desenho dessa samambaia, ela tem uma representatividade, eu agora não me recordo qual que é, mas aí a gente vendeu ela por um precinho considerável. Então assim, quando a gente fala cortina, eu vou só explicar, né, pra vocês que assim, às vezes a gente fala cortina, mas não é uma cortina, por exemplo, que a gente coloca na janela ou coloca na porta, não, é como se fosse um quadro, né, a gente fala cortina, mas pensa num quadro que você vai entender melhor. Então ele dava tamanho mais ou menos? Ele tinha 1,20 m de largura, por se eu não me engano, 2,10 metros de comprimento, de altura. Então, gente, é grande, tá? Como se fosse um quadro grande. Então, a gente fez ele com pastilhas, com as cores, nós fizemos com a garrafa, tá? Então, a gente utilizou a garrafa transparente nas cores naturais, da cor transparente na cor âmbar. Então, com o âmbar que nós fizemos o desenho dessa samambaia. Então, a gente vendeu ela por R$7.000. Então, assim, nós estamos falando desse nível de peças de alto valor. Uma outra peça que a gente vendeu também um valor um pouco menor, que a gente vendeu, foi R$600 ou R$800 aquele centro de mesa? 600. Foi um centro de mesa que a gente também fez com a cor natural da garrafa, na cor âmbar.
a gente vendeu por R$600. Era um centro de mesa, bem legal também, né? Ele era redondo, mais ou menos redondo. Ele era feito com um quadradinho de vidro. Peguei a garrafa, achatei, cortei um monte de quadradinho e juntei. Então aí a gente criou o centro de mesa, depois eu até conformei para ele ficar bonitinho. E diferente da cortina, que foi vendida por um valor mais alto, que por consequência foi bem mais complicado de fazer a cortina do que essa peça, ela mesmo assim, feita em um único dia, a gente conseguiu um valor aí de R$600. Então, gente, então é uma forma de você lucrar bastante, que é nesse mercado de alto valor. Tem algumas lojas assim que vende peças de decoração que você vai, que às vezes até meio assim, pelo menos para mim, no meu patamar de hoje, da minha vida hoje, é difícil de tipo, nossa, mas as pessoas compram, por exemplo, uma peça de decoração, um quadro, e pagam esse valor, R$20 mil. Pois é, a gente paga, né? Então, às vezes, quando a gente não tem esse dinheiro para pagar, você pensa, imagina, não tem ninguém que pague, mas tem. Então, acredite que tem. Então, se você focar em peças de alto valor para público de classe A, aí você vai conseguir ter um ótimo lucro, né? Então, além desse mercado de alto valor, você pode também subnichar em brindes para empresas, né, Evandro? Uhum. Você quer que eu fale dos brindes? No caso dos brindes, porque assim, a gente está falando aqui de dois públicos diferentes. A gente está falando aqui de peças exclusivas para um público, para a pessoa física, digamos assim, as pessoas pensando aqui na classe média, classe média alta, classe média alta, que realmente pagam sem titubear. Então elas pagam pela obra, elas veem a obra, não veem o preço. Que assim, como a Gi falou, se a pessoa tem as condições um pouco mais limitadas, consequentemente ela tem outras urgências na vida dela e consequentemente vai sim achar uma peça exclusiva, uma peça, por mais que o artista tenha se dedicado bastante a uma determinada peça, uma pessoa que tem outras prioridades financeiras não vai dar tanto valor àquilo, porque de fato a prioridade dela é outra. Em relação aos brindes, aqui a gente já muda o cliente. No caso aqui a gente vai citar aqui como exemplo agora a pessoa jurídica, que no caso seriam brindes para empresas. Em relação aos brindes, um mercado, um tipo de produto que você pode ganhar por produção e ganhar um valor consideravelmente alto por cada peça. E lembrando aqui que como a gente está falando de pessoa jurídica, a quantidade no pedido pode ser grande também. E isso você pode ganhar bastante com a quantidade. Nesse caso, a gente tem um exemplo de um pedido. Qual que a gente vai citar como exemplo? Sem citar aqui o nome de empresa. Só uma coisa que eu tô aqui tentando lembrar, que eu ia falar uma coisa importante, é que quando a gente fala de pessoa jurídica, né, que você fechou um pedido para uma determinada empresa, o legal, gente, é que assim, você não precisa ficar horas se dedicando a criar vários tipos de peça. Quando você fecha um pedido, por exemplo, de brinde, você vai criar uma peça só e vai replicar no pedido todo, né? Por mais que seja uma peça tipo manual feita à mão, que ela não vai ficar igual todos os detalhes, mas não é uma coisa que você precisa, esse centro de mesa eu quero que ele fica mais ovalado, esse outro vai ficar na cor transparente. Você não precisa ficar perdendo, entre aspas, tempo em criar vários modelos diferentes, não. Você vai, por exemplo, desenvolver 3 modelos, vai mandar para o cliente, ele vai escolher, eu quero esse ou esse, né? E aí você vai só replicar aquela peça. Então você não vai, mais rápido, né? Você vai ter um retorno maior e é mais rápido de você produzir, de produção, né? A gente pode dar de exemplo, deixa eu ver.
no caso aqui, enquanto você pensa aí, só complementando o que a gente está falando, quando você recebe uma encomenda, você tem que pensar que você vai ter que produzir aquela peça em grande escala. Então, se porventura você cria uma peça, um modelo de peça, envia para aprovação um modelo que te dá um pouco mais de dificuldade, um pouco te desafia mais na hora de criar, consequentemente, aquilo vai dar um pouco mais de trabalho, tende a te desgastar um pouquinho mais. Então, em relação aos pedidos, eu acho importante que você pense sempre em, caso você receba um pedido, pensar em criar modelos de peças onde você pode criar em grande quantidade, como a Gi falou, e de forma fácil e tranquila para você. Porque caso você coloque muito detalhe na peça, isso pode acabar se tornando um tiro no pé, caso você inviável, né? Isso, inviável, caso você tenha que produzir 2, 3 mil peças. Porque às vezes você não tem braço para isso, ou seja, não tem mão de obra para isso, aí você manda para o cliente uma peça mirabolante, mó difícil de fazer, tipo aquele troféu que a gente fez azul. Não vou falar para quem que a gente vendeu, sei. Mas era um troféu super demorado de fazer e a pessoa gostou justo daquele modelo. Então, assim, é sorte que a gente teve um tempo para produzir. Mas, assim, a gente já tá falando isso porque, assim, para você já ter essa experiência, que você também tem que pensar na mão de obra, no tempo que você vai demorar se dedicando àquela peça, né? Eu vou falar aqui no próximo vídeo, eu até separei aqui que eu quero falar, que eu acho legal a gente falar sobre agregar outros materiais ao vidro. E eu já vou dar um exemplo disso, e dentro do exemplo aqui já de uma peça que a gente desenvolveu para um cliente, que ele queria homenagear os funcionários. É uma empresa grande que tem muitos funcionários e ela queria homenagear os funcionários. E assim, ela queria que tivesse pronto, acho que era 120 troféus, né? 120 troféus num prazo de 20 dias. E assim, dependendo do modelo que você vai fazer, não dá tempo, né? Se é muito cheio de detalhe, não dá tempo. Essa empresa aqui? Isso. Não, foi o primeiro pedido? Eu ia falar do outro, que a base é de... tá. Foi 135 peças. Não, mas vamos voltar. A gente pode falar, porque assim, essa empresa, é uma empresa que a gente tem vendas assim meio que... Porque você ia falar de material agregado. Não, então, peraí. Tá. É que assim, essa empresa lá, a gente tem algumas... É uma fabricante de garrafa. A gente tem umas vendas recorrentes, né? Um cliente recorrente sempre encomenda coisas da gente. E aí, nesse primeiro pedido, você lembra o que ele ia fazer? Quem que ele ia homenagear? Todos eram os funcionários com acima de 10 anos de empresa. Foi quantos troféus? Foi 600, não sei, 600 e pouco. Não lembro. Então, aí, eu vou contar aqui pra vocês. Nesse primeiro pedido, não é o primeiro pedido que eles fizeram com a gente, mas nesse pedido eles pediram 600 troféus, né? E aí, nesse pedido, a gente teve um prazo legal para desenvolver, para fazer esses troféus. Mas na época, gente, o Evandro inventou um modelo de troféu muito legal, é lindo o modelo. Só que pensa num trabalho para fazer esse troféu, gente. E era 600 modelos iguais. Então ele é chato de fazer porque a gente tem que colar o vidro. Ele é todo de vidro e ia ser um troféu todo de vidro e um adesivo escrito algumas coisas lá da empresa. Então ele tinha primeiro... O adesivo era independente, o adesivo tinha que ir com o nome do funcionário e quanto tempo ele tinha de empresa. Olha só, 600. Então assim, a gente tinha que colar, tinha que fazer em várias partes o processo de produção desse troféu. Então a gente tinha que fazer uma cola de um lado e depois a cola na base. Então assim, a cola demora um pouco para secar. Então assim, foi bem complicado de a gente fazer esse troféu, né? Mas assim, né? Fora que a gráfica, se eu não me engano, a gráfica ainda errou o adesivo. Isso, gente! Nossa. Fora que... Nossa! Imagina só, você comprar 600 adesivos de uma gráfica e eu não lembro qual que foi o erro. Sei que veio tudo errado.
O erro, não foi tudo errado, foi só um pouco errado. O erro é o seguinte, porque assim, como o Evandro disse, cada troféu ele tinha o adesivo com o nome do funcionário. E aí, por exemplo, eles não se atentaram a isso. Então, por exemplo, era 3, digamos que eles iam imprimir, o papel imprimia 3 como é que fala? Eles imprimiram o mesmo nome várias vezes, entendeu? Eu acho que é porque assim, é achismo. Os funcionários dessa gráfica, acho que eles estavam acostumados a fazer adesivo replicado, tipo, pega o símbolo de uma determinada empresa e só Ctrl+C, Ctrl+V, replica ele em toda a folha e põe para imprimir. Nesse caso, eles não se atentaram em que o adesivo era o mesmo, o formato, as cores eram o mesmo. O que mudava era o nome do camarada que ia receber e a data e quanto tempo ele tinha de empresa. Ou seja, cada adesivo era um adesivo. Não existia a possibilidade de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Enfim. Então, gente, é bom vocês também já fica a dica aí pra vocês né? E pra ajudar, ainda se eu não me engano, era final de ano e tinha feriado. Enfim, a gente teve que ir à noite na gráfica pra ele imprimir. Sorte que o cara não me deixou na mão, porque também ia ser mancada dele, né? Sorte que ele não deixou a gente na mão, mas assim, fica aí já essa dica pra você nunca pegar um prazo muito assim... A gente nem foi apertado, mas tem todos os detalhes que no final pode ser que dê BO. O prazo não foi apertado, na verdade o troféu que demandava mais tempo, que não era só o processo de fusão. Eu tinha que fundir ele algumas vezes e depois ainda colar. E depois ainda adesivar. E para que o adesivo não saísse, para garantir que o adesivo não saísse, a gente ainda colocava outra cola no adesivo e ainda tinha o processo de embalar. E era um adesivo resinado que demorava mais para fazer ainda. Enfim, gente, mas então. E aí a gente vendeu, né, esse pedido, a gente vendeu 600 troféus, né, legal, né, foi um dinheiro legal que entrou, porque, né, como eu disse, foi um pedido só de 600 modelos iguais, a gente só replicou. Então essa produção de brindes é um dinheiro legal, é uma forma que você pode lucrar bem com o Fusing. Né? Aí só pra gente fechar essa história, que eu quero falar depois mais sobre isso, a gente teve um outro pedido com essa mesma empresa, eu não lembro, foi 100 troféus? Eu não lembro. Qual, os que tinha madeirinha? Não, eu acho que esse sim foi 180 e pouco, eles pediram uma 130, depois aumentaram. E aí, gente, a gente teve um outro pedido de troféus que eles iam entregar pra alguém, sei lá, não lembro agora, mas assim... só para vocês entenderem, essa empresa ela tem assim as filiais, tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, em Recife, tem vários lugares, né? E eles gostaram do troféu e eles queriam fazer mais um pedido de troféu, dessa vez um pouco menor, mas queria fazer o pedido. E aí eu tive uma ideia, eu falei para o Evandro, não dá mais pra gente fazer troféu nesse modelo, né? E também eles queriam um troféu um pouco, acho que se eu não me engano, um pouco mais barato. Não sei se foi isso também, não lembro. Mas eu falei, é muito demorado pra fazer, a gente perde muito tempo colando aqui, vamos pensar em outro modelo. Aí eu tive uma ideia. E se a gente podia até mostrar, hein? Não, tá trincado. Não, a base. Eu tive uma ideia, gente, daí de agregar o vidro com a madeira, o MDF. E aí a gente... Você fala base as duas madeirinhas? Não, fala aquela que encaixa. Não, vai falando aí que eu vou pegar aqui. Pode falando. Tá. Aí eu tive a ideia, falei, e se a gente agregasse no vidro uma base de madeira, né? Porque se a gente agregar a base de madeira, é um palito, a gente faz o quadradinho, né, do vidro e... O Evandro tá quase derrubando os negócios aqui, mas... Pode falar. Então a gente agregava, se a gente agregar a madeira, a gente consegue fazer mais rápido esse modelo de troféu. E aí eu entrei em contato com uma rede de pessoas que eu converso, e aí uma amiga minha
passou um contato de uma pessoa que trabalha com MDF e ele desenvolveu essa base aqui, ó. Fica a dica aí, hein, ó. Não sei se dá pra ver, acho que dá pra ver. Então, acho gente... que se mostrar pra cá fica melhor. Tá, mas tá ligado ali? Tá. Tá. Ó, gente. Então, como que funcionava? Era retangular, né? Isso. Era um retângulo de vidro que ia aqui em cima e aí a gente só encaixava aqui, ó. Ficar assim. Tcharam, sem cola. Nossa, acho que a gente demorou tipo nem um terço de... Não, foi rapidinho. Foi bem rápido. Então, gente, fica a dica pra vocês que não é caro pra fazer isso aqui, o MDF. O cara que fez, ele é, nossa, uma pessoa que a gente gosta muito, porque tudo que a gente pede pra ele fazer, ele já tem uma ideia, já ajuda a gente nas ideias e dá muito legal. Então, assim, ó, foi muito mais rápido de fazer, fica lindo o troféu e o cliente super adorou. Então, e outra também, gente, às vezes você tem uma 500, imagina a gente fazendo, né, tipo, 1000 troféus daquele que a gente fazia antes, num prazo de 30 dias, né? E fora que teve aquele primeiro. Esse eu queria deixar pra gente falar no próximo vídeo. Não, mas você tá falando aquele que é o mosaico ou não? Não. Não, você tá falando de outro, né? Tô falando dessa empresa aqui, ó. É pra não falar o nome de empresa, só pra ela... Nossa, gente! Bom, enfim, a gente pode contar. Porque assim, esse modelo que a gente fez, antes da gente ter essa ideia, ó, gente, mulheres, a gente manda muito bem. Antes de eu ter essa ideia da madeira, a gente já tinha feito vários troféus com esse outro modelo que demorava muito tempo pra secar, né, Evandro? Vários. Enfim, para uma empresa bem famosa aí, gente, bem legal. Se você procurar aí nas nossas redes sociais, você vai ver alguma fotinha, você vai saber, eles estão falando desse... Bom, enfim, deixa para outro vídeo, a gente fala. Senão... Enfim, gente, então, muito... Você consegue lucrar, ter um bom lucro você fazendo brindes e vendendo para as empresas, né? E... você, como a gente disse, né, você vai precisar fazer um modelo só e replicar aquele modelo. É claro que, gente, se você focar em peças de alto valor, você vai ter um lucro, eu acredito que dependendo da peça, maior do que os brindes, tá? Mas aí depende também, eu acho que pelo menos na minha opinião, depende do que você gosta de fazer, né? Às vezes você gosta de fazer brindes, às vezes você gosta, eu gosto de criar uma peça, ficar ali naquela peça e vender ela para o mercado de alto padrão, de alto valor. Então depende também do que você gosta de desenvolver, de fazer, né, Evandro? E quem ainda é iniciante? Como que faz? Quem é iniciante, na minha opinião, você tem que testar, né? O que você gosta de fazer, o que você se dá bem fazendo, né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer acessórios, colares, por exemplo, né? Os nossos colares a gente vende de 120 a 200 e poucos reais cada colar, dependendo do colar, né? Ou até mais. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. O Evandro, ele, na minha opinião, pode me corrigir se eu estiver errado. Corrijo. Mas eu acho que você gosta dos dois. Só que assim, eu não tenho muita aptidão para fazer coisas grandes, diferente do Evandro. Eu tenho a ideia, mas eu não sei executar. Por exemplo, uma peça, um centro de mesa. Essas ideias vêm do Evandro, não vem em mim. Então, na minha opinião, ele consegue desenvolver tanto peça pequena quanto peça grande. Né? Então, assim, você tem que colocar a mão na massa, tentar. O que eu gosto de fazer? Né? Quer falar sobre isso? Não, no caso, você ainda estava falando para o iniciante. No caso assim, eu penso, independente se você gosta de fazer peça grande ou pequena, no caso aqui vai citando peças para o mercado A, o público A, ou brinde,
Eu acho que é muito importante você, se você se dedicar a criar as peças individuais, eu acho interessante você criar pelo menos alguns brindes, alguns modelos de brinde para você ter eles no seu ateliê. Caso alguém faça alguma encomenda ou surja a possibilidade de você receber uma encomenda, você já tem algumas coisas prontas para mostrar. E a mesma coisa o contrário, se você se dedicar, se você pensar, poxa, eu quero atingir somente o mercado de brindes, que, diga-se de passagem, é um trabalho que você produz uns modelos, padrões fáceis, de preferência simples de serem criados, não vai nessa onda nossa aqui, de peça bem complicada. São peças mais simples de ser criadas, só que você consegue criar em produção, trabalhar com produção. Isso também te dá um retorno muito bom. Então, independente de qual desses dois você foque, eu acho importante você ter pelo menos um mostruário da outra área. Se você pretende trabalhar com brinde, vai se aperfeiçoando na área de brindes, mas tenha no seu ateliê pelo menos alguns modelos de peças mais exclusivas para o público A. Se você focar em peças para o público A, eu acho interessante você ter alguns modelos de brindes para caso alguém se interesse. Pelo menos você já está preparado para atingir um outro público caso haja oportunidade. E assim, eu penso também que, tipo assim, à medida que você vai caminhando, que as coisas vão acontecendo, à medida que você vai caminhando, as coisas vão acontecendo, né? Então, às vezes, surge oportunidades, né? Que talvez você está fazendo bijuteria, mas surgiu uma oportunidade de brinde. E abriu um leque de clientes para você de brinde, você está gostando do brinde, foca no brinde, né? Você está gostando de fazer. O importante, eu acho que é bem legal você ter ciência disso, que o importante é você fazer aquilo que você gosta. Não adianta nada você levantar de manhã e falar, ai, puta merda, hoje eu vou ter que fazer aquilo de novo, ter que fazer colar, não gosto de fazer colar, não aguento mais fazer colar, um exemplo, né? Então não adianta, né? Você tem que fazer o que você gosta. Tem que dar dinheiro? Sim, mas também tem que fazer o que você gosta, porque senão você vai desistir, né? Teve uma época, sei lá, uns 10 anos atrás, eu trabalhava numa farmácia lá no Paraná e eu queria ter uma renda extra. E aí eu comecei a fazer bijuterias, mas nada a ver com vidro, nem sabia que existia fuse, nem nada disso. Então, eu gostava, sempre gostei de bijuterias, então eu queria fazer para ter uma renda extra. Enfim, sempre gostei desse negócio de empreender. E aí eu fui fazer bijuteria, só que chegou uma hora, primeiro que eu tinha que ir numa cidade longe da onde eu morava, que eu tinha que ir em Londrina comprar as peças para montar as bijuterias, e era difícil de arrumar alguém para me levar e tal. E chegou uma época que, tipo, eu não... Sabe quando você enjoa? Eu enjoei de fazer bijuteria, eu enjoei de usar, foi me desgastando, e aí eu parei total. Então, gente, conhecimento não ocupa espaço, né? Então, assim, você vai fazendo e vai caminhando. À medida que você vai caminhando, as coisas vão acontecendo, oportunidades vão surgindo. E, né, por mais que às vezes quando a gente tá começando, a gente fica meio perdido, não sabe por onde começar, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, vai fazendo. No meio do caminho você vai se encontrar, você vai se achar. E aí você subnicha naquilo que você gosta, naquilo que além de você gostar, tá te dando lucro, tá te dando um valor que você considera legal para o seu empreendimento, né? E assim, gente, a gente separou aqui essas duas formas que você pode lucrar bem com o Fusen, que é, né, então, o mercado de alto valor, com as peças exclusivas, e também os brindes. Só que o mercado também que eu quero falar, que a gente não colocou aqui, mas eu quero frisar aqui, né, que dá lucro também, as peças, os acessórios exclusivos também. Por quê? Eu sei que né, pelo menos a minha experiência, quando a gente está confeccionando acessórios, a gente foca mais em colares, né? A gente subnichou para colares. Dá mais trabalho? Sim, porque assim, a gente foca na exclusividade. Então, por exemplo, esse colar aqui, você não vai achar ele em nenhum outro lugar, porque eu faço um modelo e não faço outros modelos iguais, é sempre exclusivo.
no sentido da palavra mesmo. Inclusive, por exemplo, não tem outro modelo que eu tenha feito igual esse daqui. Então, assim, dá trabalho. Às vezes a mente cansa, não aguento mais, não sei mais que modelo que fazer. Porque assim, quando você vai mostrar para uma cliente, você não vai com 10 peças. Você tem que levar umas peças, no mínimo umas 20 peças, né, gente? Por isso que dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que pensar, criar vários modelos diferentes para você ter opção para o cliente escolher. Mas é um mercado também que dá bastante lucro, vale a pena você investir se você gosta de acessórios, né, Evandro? Então tá, gente, esse aí são as dicas que a gente quer deixar aqui para vocês sobre as melhores formas de lucrar com o Fusion. Se a gente esquecer de alguma forma, deixa aqui embaixo nos comentários para agregar valor pra gente também e para as outras pessoas que assistem o nosso canal, né, Evandro? E, gente, não esqueça de clicar no gostei se você gostou e deixar um comentário aqui embaixo, né? Lembra sempre que a vida é um fluxo de energia. Se você, da mesma forma que a gente está contribuindo com vocês, é muito importante que vocês contribuam com a gente também para o nosso canal aqui, para o nosso trabalho. Inclusive tem uma pessoa que mandou mensagem em algum vídeo aqui do canal falando que já trabalhava com bijuteria e ela tinha parado porque tinha receio de trabalhar com a furadeira. Porque dependendo da peça que você está criando, você tem que furar ela. Dependendo de onde você quer que aconteça, que esteja o furo, você tem que furar ela e esse furo é feito utilizando a furadeira. E essa pessoa parou. Se você está fazendo vamos falar de colar. Se você está fazendo um colar, você vai ter que usar ou a Dremel, né? Que é uma furadeira de mão, digamos assim. Pode falar que a Dremel é uma furadeira de mão? É uma micro-retífica. É uma furadeira. A Dremel ou uma furadeira normal, né? Com a broca. Como que chama a broca que fura? Broca diamantada. Broca diamantada, né? Então, assim, você vai ter que usar essas duas ferramentas para furar o vidro. Mas uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui é que, assim, gente, tudo depende da criatividade, né? Às vezes a gente vê um obstáculo e já para ali, não tem, sabe? Já desiste ali na não vou falar primeiro obstáculo, mas você vê um obstáculo já para. Então, assim, a gente tem que dar asas à imaginação, à criatividade, porque, por exemplo, se você tem medo de mexer com a Dremel ou com a furadeira, você pode fazer peças sem furo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, você pode fazer um pingente utilizando fio de níquel cromo, né? E aí você não vai precisar usar a furadeira nem a Dremel, você vai, por exemplo, Fusion, a técnica do sanduíche. Você vai pegar uma parte do vidro, vai colocar o fio, né? Vai colocar o fio de níquel cromo aqui e a outra parte por cima. Então, em vez do furo ficar aqui, o furo vai ficar aqui. Você vai só mudar o modelo do colar, mas isso não significa que você precisa parar de fazer a bijuteria por conta do medo. Então, assim, o medo ele tem o poder de te fazer com que você suba um degrau ou ele tem o poder de te parar, te estacionar naquilo ali e te bloquear. E aí, às vezes, uma coisa que você poderia se dar super bem, se você deixar o medo te bloquear, você não consegue dar o segundo passo. Sendo que aí sim, né, eu penso que, tipo, quando o negócio, alguma coisa não deu certo, é hora de você usar a sua imaginação, criar. Então, além desse modelo, você pode agregar outros modelos, por exemplo, usar o couro ou o corvim na peça aqui, ó, em vez de você, digamos que você quer um pingente, em vez de você fazer o furo, você pode colar um couro, você pode colar uma peça, dá pra você fazer várias coisas, gente. Não é o medo que é o cara que vai falar, você não vai mais, parou aqui, porque eu vou deixar, o medo vai te dominar, né? Então, se você tem medo, gente, de usar a broca, a furadeira ou a Dremel, pense em outros modelos, né? E aí, à medida que você vai caminhando, vai tentando, que vai chegar uma hora
que você vai falar, não, eu consigo. Se a Gisele consegue, se o Evandro consegue, eu também consigo. Tá? Pensa assim que você vai longe. Fechou. Fechou? Então é isso aí, gente. A gente vai encerrar aqui mais um episódio do Fuzencast. Não esquece, gente, de contribuir com o canal, deixando a sua curtida aí, porque vai ajudar o nosso canal. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que, à medida do possível, a gente vai respondendo. E se você também ainda não é inscrito no canal, gente, está perdendo tempo. Se inscreve aí, tá bom? Né, Evandro? Isso, se inscreve, deixa o like e é isso aí. Tava comendo aqui o biscoitinho. Acho que eu joguei pó de chocolate no molho e tá coçando. Então tá bom, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu!